Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja com toda a sua família. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, dia 24 de abril, quinta-feira da oitava da Páscoa. Ainda estamos vivenciando as alegrias da ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Então hoje iremos, com muita alegria, partilharmos juntos o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo do 35 ao 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estava falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estava vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? Por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vedes. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tende aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras. Ele disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunha de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus dessa quinta-feira, da oitava de Páscoa, nos traz três elementos importantes para um melhor entendimento acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Depois da experiência do encontro e da partilha dos dois discípulos, o qual vemos ontem no Evangelho, agora é a vez do próprio Jesus se dirigir a seus discípulos e lhe revelar o sentido do tamanho sofrimento e morte. Então, a obediência às Escrituras e ao Pai foram a verdadeira motivação pelo qual morreram e deu a vida. Isso não anula o sentido salvífico pregado pela Igreja no decorrer dos tempos, até hoje, antes dar sentido a ele. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, Jesus precisava restabelecer a ligação entre o céu e a terra, rompida pela desobediência de Adão e Eva. Jesus ressuscitava e com ele a sua ascensão, leva ao céu as marcas do seu sofrimento, do pecado do homem. Se não puder experimentar ele mesmo o pecado, experimentou o que o pecado pode fazer com o outro, julgando, condenando, matando injustamente. Se ele não foi pecador, fez vítima de nosso pecado. Um golpe de morte, um chagado pelos nossos pecados. Então vejam, meus irmãos, queridas irmãs, diante de tanta violência, permaneceu, contudo, calado, permaneceu manso, como uma ovelha levada ao matadouro. Então Jesus, ao entrar onde estavam os discípulos, lhe dirigiu a paz. A paz esteja convosco. A paz proclamada por Jesus, caros irmãos, queridas irmãs, nos parece, pela sua maneira de dizer, uma pessoa ou algo que dá a paz, uma paz verdadeira, que não se vinga, que não busca a morte, mas a vida pelo perdão dos pecados. Então veja que a paz é o próprio Jesus que se coloca ao lado dos discípulos, encorajando. A paz que Jesus oferece é diferente da atitude cruel com que ele foi tratado. É um protesto essencial que somos todos chamados a fazer. Então veja que com Jesus aprendemos dele a
evangélica atitude da paz, de ser homens e mulheres do perdão, que não deixa ser alcançado pelo ódio e pela vingança. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, é preciso, é necessário aprender de Jesus, é preciso ouvir com os ouvidos do coração as lições de amor oferecidas por Jesus a todos nós, seus discípulos e discípulas, nos dias atuais. Perceba que os dois discípulos que haviam encontrado Jesus no caminho de Emaús, apresentando-se em dar aos outros a boa notícia, ele se apressa, faz o caminho de volta para dar essa boa notícia. Na mesma hora, Jesus também foi encontrá-los e, como para confirmar as suas palavras, lhe disse: a paz esteja convosco. Jesus mostrava-se marcado, cicatrizado, porém vivo e ressuscitado. Embora alegres e surpresos, os discípulos ainda tinham aquela dúvida no coração. Por isso Jesus os convidou a que tocasse nele e pediu-lhe algo para comer. Então, por meio das palavras, por meio do gesto de Jesus, os discípulos começaram a entender os porquês de todos os acontecimentos. De tal modo, caros irmãos, queridas irmãs, Jesus abriu a inteligência dos seus discípulos para que entendesse as Escrituras, lhe trazendo a paz e o entendimento de tudo quanto lhe disseram antes. Do mesmo modo, para que possamos compreender Jesus, então precisamos nos aproximar dele, precisamos tocá-lo, alimentarmos com ele. Quando temos uma experiência com Jesus e chegamos a tocar no seu mistério de amor por meio da sua palavra, nós também alimentamos a nossa alma e temos a inteligência iluminada para compreender a obra que ele quer realizar em cada um de nós. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, na verdade, a primeira manifestação é de que estamos tocando Jesus, é a paz que invade o nosso coração. Jesus vem também nos dizer que o sofrimento, a dificuldade, a aflição são os acontecimentos próprios da nossa vida e nos trarão depois a paz e o entendimento, trarão a alegria da superação quando nós nos apoiamos e temos como exemplo a sua ressurreição. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, a paz é fruto da justiça. Jesus é o justo por excelência, por isso ele é o doador da paz. Porém, a paz que ele nos trouxe foi conquistada justamente na cruz. O seu sofrimento e a sua entrega foram por amor e por paixão. Portanto, você agora entende melhor o acontecimento que Jesus viveu? Os acontecimentos de sua vida, você os compreende? Você sente essa paz que Jesus veio nos dar? Ela acontece em você apesar das suas dificuldades? Você tem mostrado isso na sua vida, que está emanado com essa paz que Jesus lhe trouxe? Reflita nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos a esse Jesus ressuscitado que a sua paz aconteça na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, na vida da nossa comunidade cristã, para assim sermos testemunha da sua ressurreição, hoje e sempre. Amém. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quinta-feira e que desça sobre vós, sobre vocês, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.